Apocalipse simplificado na 9ª aula. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas me perguntam sempre, né? Lucinho, quando Jesus voltará? Nós, seres humanos, temos um problema muito grande com esse objeto aqui, né? A gente até crê que Deus vai fazer, mas a gente fica assim, quando? Quando que eu vou casar? Quando que eu vou ter filho? Quando que o dinheiro vai cair na minha conta? Quando? E quando chega no estudo escatológico, o quando se torna ainda mais importante. Mas eu falei na 2ª aula, não sei quem se lembra, quando eu falei sobre as heresias que existem na escatologia, que um dos erros, uma das heresias no estudo do fim, do estudo das últimas coisas, é dar data para a volta de Jesus. Por exemplo, no ano 500, houve um sacerdote romano que disse que Jesus voltaria no ano 500 e um monte de gente se preparou. A data que as pessoas mais esperaram a volta de Cristo foi quando aconteceu o ano 1000. Gente, foi um movimento que vale a pena depois você pesquisar para ler. A maioria dos cristãos da terra venderam suas propriedades, deram os bens para os pobres, lotaram as igrejas, ficaram lá 24 horas, abriram mão de suas profissões e tinham certeza plena que Jesus voltaria no ano 1000. E ele não voltou. Depois, William Miller determinou que a segunda vinda aconteceria em 1843 e depois em 1844. Esse movimento ganhou uma repercussão muito grande porque acabou coincidindo com uma chuva de meteoros que deu no céu, mas a volta de Jesus mesmo não aconteceu. Testemunhas de Jeová marcaram a vinda de Jesus para 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975, 1984, 1994 e por aí vai. Depois houve um outro movimento em 1982, eu já estava vivo, eu lembro disso, o alinhamento dos planetas. Os planetas iam pela primeira vez ficar todos alinhados, aí todo mundo disse assim, é aí que Jesus vem, porque ele vai vir pisando em cima dos planetas, como se fossem degraus, assim, que ele vai descer para chegar até a Terra. Em 1988 o mundo ficou assim, maravilhado, quando assistiu a série Deixados para Trás, né? E aí foi lançado um livro, 88 razões porque o arrebatamento acontecerá em 1988. Esse livro vendeu muito, mas também Cristo não voltou. 1994 também foi marcado por um pastor de Los Angeles, que ele disse que Cristo voltaria naquele ano, no dia 9 de julho. Não aconteceu. Aqui no Brasil já tivemos alguns pastores e pastoras que deram data para a volta de Jesus. Não aconteceu. Novamente isso se repetiu no ano 2000. Agora 2000 vem, Jesus vai vir e tudo. E não veio. Não veio. Então, quando Jesus virá? Eu quero te dar 2 dicas fortíssimas. Primeiro, houve um aumento na quantidade de sinais da vinda de Cristo. Houve um aumento da quantidade de sinais. Tudo que estamos vendo nos dias de hoje, incluindo a pandemia do Covid, tudo que nós estamos vendo já aconteceu. Guerra, epidemias, tudo. Só que não na intensidade que nós estamos vendo. Eu falei para vocês numa outra aula que quando as síndromes ali que vêm sobre a mulher, as dores que vêm sobre ela começam a se intensificar, é porque as contrações estão diminuindo. E quando o tempo da contração diminui, é porque a criança está para nascer. Então nós estamos vendo um apressamento dos sinais. Isso ficou claro, não é para pastor não é para cristão não. Eu tenho recebido mensagens de gente ateu. Pastor Lucinho, eu consegui seu número, eu estou querendo te fazer uma pergunta. Jesus está para voltar? Eu nunca fui em igreja católica, evangélica nenhuma, mas eu estou com essa dúvida. Então nós vimos isso principalmente a partir do ano de 2020. Vemos também um outro detalhe muito importante, essa dica aqui é muito importante. Paulo e Pedro achavam que Cristo voltaria nos seus dias, assim também como os outros apóstolos e a igreja primitiva. Agostinho de Hipona e os pais da igreja também achavam que Jesus voltaria nos seus dias. John Wesley, John Huss, Jonathan Edwards, Calvino, Zwinglio, Lutero, os reformadores tinham 100% de certeza
que Jesus voltaria nos seus dias. Os cristãos que viveram durante a Primeira Guerra Mundial tinham plena convicção que Cristo viria na Primeira Guerra Mundial. Mas na Segunda Guerra Mundial isso ficou mais forte ainda, porque viram em Hitler um anticristo. Uma coisa é certa: todo cristão verdadeiro viveu achando que Cristo voltaria no seu tempo de vida. Então preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Ainda que Jesus não volte no nosso tempo de vida, temos que viver como se ele fosse voltar no nosso tempo de vida. Isso tem impactos teológicos, éticos, morais, espirituais muito grandes. Se você joga a volta de Jesus muito para longe e muito para fora da sua época de vida, isso faz com que você viva uma vida muito terrena. Eu tenho percebido hoje os cristãos assim, eles estão apostando todas as fichas dele nessa vida. As pessoas estão vivendo como se aqui fosse tudo. Como se aqui fosse tudo, como se aqui fosse o lugar de realizar os sonhos. Oh, meu Deus, não é. Não é. Eu contei, vou contar de novo. Uma conceituada revista cristã fez uma pesquisa no Brasil e fez a seguinte pergunta para 1000 pessoas de várias denominações evangélicas brasileiras. Se você soubesse que Jesus fosse voltar em 24 horas, o que você faria? 96% dos solteiros disseram: se eu soubesse que Jesus voltaria em 24 horas, eu pegaria uma pessoa às pressas, iria até o pastor para ele nos casar correndo, para eu não ir para o céu sem ter praticado sexo. E 98% dos cristãos casados disseram: se eu soubesse que Jesus fosse voltar em 24 horas, eu pegaria minha esposa ou meu esposo e eu iria para casa para ter uma última noite de amor com ele ou com ela. Veja como que nós estamos vendo. Nós estamos vendo até a volta de Jesus preocupado conosco. Qual é a resposta certa, gente? Se você sabe que Jesus vai voltar em 24 horas, o que um Jesus freak, um louco por Jesus, tem que fazer? Aproveitar essas 24 horas, sair por essa rua gritando, anunciando a volta do Senhor. Mas não, nós estamos ainda tentando, querendo, pensando e sonhando com as coisas somente para essa vida. E aí tem o apóstolo Paulo dizendo: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deixo com você 2 alertas. Primeiro, qualquer pessoa que der data para a volta de Jesus está surtada. Dá para ela um Rivotril, leva ela no hospital psiquiátrico, interna ela lá. Não existe dar data para a volta de Jesus. Apesar da Bíblia dizer que esse dia ninguém sabe qual é, nós precisamos entender que nós nunca saberemos a data, mas nós saberemos a época. A época. Olha o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. E eu deixo para encerrar Lucas, capítulo 21, verso 34, que diz assim, Lucas 21, 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês de forma inesperada. É possível saber a época, não saberemos a data, mas a Bíblia diz que aquele dia não vai pegar o cristão verdadeiro de surpresa. Eu e você somos esse cristão que vamos saber a época e já estamos sentindo no nosso coração. Por isso, prepare-se, porque o nosso Senhor logo vem.